As primeiras perguntas, então, dos teletertulianos. Em Fatologia, página 14, sexta linha de baixo para cima. Por favor, comentar o déficit de atenção causado pelo uso inadequado da internet. O déficit de atenção causado pela internet, ele acontece da seguinte forma. Existem vários processos de apreensão de conteúdo, né? Que são offline, vamos dizer assim, que é a leitura de um livro, a leitura de um artigo, de um processo offline. A internet, ela, dentro do processo da hipertextualidade, dentro do processo da própria ferramenta em si, ela oferece uma enxurrada de informações. Essa enxurrada de informações, ela vem de encontro a uma característica bem importante do nosso processo cognitivo, que o nosso cérebro ele tem basicamente dois processos de retenção de memória. E uma é a memória de curto prazo e a outra é o processo da memória de longo prazo. Dentro do processo da memória de curto prazo, tem uma bem particular que é a memória de trabalho, que ela é capaz de, ela nos ajuda a entender as nossas primeiras impressões, as impressões de forma mais rápida, né? E a memória de longo prazo, ela é aquela memória que fica por mais tempo, mais dias, às vezes pela vida inteira. Então, onde é que está o processo do déficit de atenção? Dentro desse processo, acontece um ciclo de reforço negativo, pode acontecer um ciclo de reforço negativo quando a ferramenta é mal utilizada. A ferramenta em si é neutra, que é a situação de você não manter uma linearidade dentro do processo da apreensão do conteúdo, e isso sabotar o teu processo de memória de trabalho. É como se você extrapolasse a sua capacidade de carga cognitiva, que é a memória de trabalho. Um exemplo, para tentar aclarear bem a ideia. Vamos supor que esse processo de transferir esse conteúdo de forma focada para a memória de longo prazo, que vem a constituir as nossas ideias, o nosso conhecimento, a capacidade intelectual, até mesmo os esquemas funcionais, né? Ela fica sabotada por quê? Porque imagina que você queira encher uma banheira com um dedal. E aí você começa a pegar de várias torneiras aquilo, né? Muita informação. O que vai acontecer? Chega um momento onde você não consegue acompanhar o fluxo da informação e transferir ela de forma eficiente para essa memória de longo prazo, que constitui o nosso corpo de ideias. E dentro do processo da leitura offline, você controla o ritmo, né? Você mantém um ritmo de leitura, onde você consegue pegar um dedal de cada vez para encher a banheira. E quando você vê, você está com ela lá bem cheia. Agora, eu não quero dizer com isso que a internet ela é uma ferramenta ruim. Pelo contrário. O importante é nós entendermos como nos apropriamos dessa ferramenta. Eu, por exemplo, pegando o meu caso, eu trabalho com multitarefas. E, num determinado momento, usando recursos de análise de aonde estava indo o meu tempo e como ele estava sendo aproveitado, eu identifiquei que eu precisava afinar esse processo de utilizar várias informações ao mesmo tempo, que é a questão da atenção dividida. Então, assim, eu não quero ir de encontro ao processo de atenção dividida, que eu acho que é um outro aspecto importantíssimo, né? E eu também não quero ir de encontro à questão da parte salutar da internet. Mas o que eu percebo dentro do processo da pesquisa que eu fiz é que, infelizmente, quando a gente não... A internet é algo muito novo, então é muito atraente. Então, os jovens, a maioria das pessoas com quem eu procurei interagir, e a maior parte das informações que eu obtive de pesquisa aponta para que o uso está ainda, infelizmente, muito inadequado. Porque a pessoa hoje ela vive com o processo do iPhone, ou do smartphone, é o iPad, é o laptop. E aí, não contente com isso, de ficar online em todos esses tipos de recursos, ela procura ficar online em o maior número de portais possíveis. É o Facebook, aqueles, como se chama? Os serviços que mandam, RSS, que mandam informações, e aquilo apita todo o tempo, é pop-up. É uma loucura isso. Isso ele acaba com o processo de foco.
Concentração, né? Concentração. Eu tive a experiência de ter contato com algumas crianças e eu percebia que algumas delas apresentavam o transtorno de déficit de atenção, o TDA. E nesse processo eu comecei a investigar por que elas fazem videogame, internet, tudo isso de uma forma não apropriada. Nesse caso em específico, os pais, por conta de não conseguirem dar atenção, usavam essas técnicas de babá eletrônica. A televisão, a internet, o game. Vai para o restaurante jantar, bota a criança de frente para a tela, para ela ficar quietinha, bonitinha. E apesar de você falar assim, nossa, a criança tão jovem já domina aquilo mais do que eu, mas quando você vai ver a fundo mesmo na escola o desempenho cognitivo, dá tudo errado, ela não consegue ter atenção naquilo, porque o estímulo desse processo todo é muito mais atraente, né? Se a gente for procurar ver o histórico da humanidade, nós vemos desde o tempo da caverna tendo que nos adaptar à questão dos estímulos para a própria sobrevivência, né? Então nós somos sedentos por informação. E isso tudo hoje é muito atraente. A criança, ela olha aquele processo todo da tela, ela consegue entender uma série enorme de informações que às vezes quem não está habituado fala, o que está acontecendo ali, né? E o resultado disso, se moderado, é ajudar a ter a atenção dividida. O uso inapropriado disso é o déficit de atenção. Então, encontrar um equilíbrio nessas ferramentas é muito importante. Infobiologia, página 15, terceira linha, poderia relatar o medo da opinião pública? O medo da opinião pública. A pessoa que está nesse processo de fama, de mídia, eles vivem em função da opinião pública, né? Acho que eu estava até hoje de manhã vendo aqui na mini tertúlia o Valdo comentando, né, que ele não dá importância para esse processo da opinião pública. O que importa é a interassistência, o que importa é você realmente buscar a evolução, entendeu? E essas pessoas que estão nesses processos, elas deixam de lado esses aspectos que são de inteligência evolutiva em detrimento de quê? De aumentar a sua fama. Então, uma vez eu escutei uma pessoa, que eu não vou expor o nome, mas que ela tem uma representação muito importante na mídia, é um cantor que movimenta massas, dizendo que o grande conflito que ele tinha, ele até está tocando no evento que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né, do Rock in Rio, que o grande fantasma assim, na cabeça dele, do processo da fama, era infelizmente ter que deixar de expressar certas questões, porque isso não iria agradar a todos. E o fato de não agradar diminui a fama. Isso é terrível. Aquilo soou para mim como, nossa, algo, sabe? Então é uma escravidão. E manipulação também. E manipulação. Né?